Boa noite, Marcel. Boa noite, internautas e telespectadores aqui do AltV Notícias, segunda edição. Começamos agora o bloco de economia na sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017. O Ministério do Planejamento divulgou ontem o Orçamento da União de 2018, enviado pelo governo ao Congresso Nacional. As despesas de 2018 foram estimadas em 1,327 trilhões de reais e as receitas em 1,198 trilhões de reais, ou seja, despesas maiores que as receitas. Portanto, a proposta prevê uma meta fiscal que deverá ser alterada anteriormente. Por quê? Porque o orçamento enviado prevê um déficit primário fiscal, que eu já expliquei para vocês. O déficit primário fiscal é exatamente as receitas menos despesas, descontando os juros da dívida interna. Esse déficit primário fiscal corresponde a 129 bilhões de reais nas contas públicas no ano que vem. Mas o governo já propôs ao Congresso Nacional revisar o rombo para 159 bilhões de reais. Ou seja, eles enviaram ao Congresso justamente esse déficit fiscal através do orçamento de 129 bilhões de reais, mas nós sabemos que o governo já propôs ao Congresso revisar esse rombo para 159 bilhões de reais. E, atenção, vocês se recordam muito bem que o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, divulgou um vídeo através das redes sociais na internet, dizendo que o salário mínimo para o ano que vem ficaria em R$ 979 reais, e não, como já havia sido divulgado pela imprensa, os R$ 10 reais a menos, e sim R$ 969 reais. Porém, a proposta enviada ontem ao Congresso registra que o salário mínimo estimado para o ano que vem é de R$ 969 reais, sim, e R$ 10 reais a menos, já como havia sido previsto inicialmente, refletindo um aumento de 3,42% frente ao valor vigente de 2017, que é de R$ 937 reais. Então, este vídeo divulgado há 2 semanas atrás nas redes sociais pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, é falso, não é verdade. Essa divulgação que ele fez através das redes sociais é mentirosa, porque foi enviado ontem para o Congresso Nacional o valor de R$ 969 reais, que seriam os R$ 10 reais a menos, e não R$ 979 reais, como o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, divulgou através das redes sociais. E agora, mudando de assunto, vamos falar do PIB. A economia brasileira cresceu 0,2% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre deste ano, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Em valores correntes, o PIB do segundo trimestre alcançou 1,639 trilhões de reais. Em relação ao segundo trimestre de 2016, do ano passado, o PIB apresentou um crescimento de 0,3%. Foi a primeira alta após 12 trimestres seguidos de queda. O PIB, como vocês sabem, é a soma de bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. No primeiro trimestre, a economia avançou 1%, interrompendo uma sequência de 2 anos de PIB negativo. A economia está num ciclo ascendente, é verdade, mas ainda está longe da recuperação. Apesar dos sinais positivos, o ritmo de atividade econômica continua distante do patamar antes da recessão, que foi no final de 2015. Os principais indicadores econômicos, como emprego e investimento, permanecem abaixo do patamar de 2013, chegando em alguns casos ao nível de 2003. Em números absolutos, o PIB ainda está próximo do volume que tinha em 2010, veja, 7 anos atrás, e ainda abaixo de 2011. A inflação mais baixa, a queda de juros e os saques das contas inativas do FGTS impulsionaram os gastos das famílias, favorecendo o setor de serviços, que cresceu 0,6% neste segundo trimestre. Então, o que impulsionou o PIB foi o setor de serviços. O agronegócio, que foi a estrela do PIB anterior, do primeiro trimestre, desta vez não apresentou crescimento, permanecendo estável, enquanto a indústria recuou 0,5% em relação ao trimestre anterior. E nós vamos ficando por aqui.
Para todos um excelente final de semana. Eu volto com vocês no primeira edição na segunda-feira, às 12h30. Até lá!